Olá, alunos! Estamos aqui hoje na nossa aula de História. Iremos começar na página 96, tá? Diz o seguinte: muitas cidades do Brasil preservam características do passado por meio de suas construções. Então, é através das construções, né, que as cidades mostram, né, algumas características do passado. Entre as construções mais antigas do Brasil estão as moradias coloniais, né? Cujas principais características são janelas, portas de frente para a rua e a aproximação lateral de uma morada com a outra, tá? Então, lá na cidade de Ouro Preto, tem muitas essas características, tá? Das casas coloniais, tá? Observem aqui, ó, essas portas e janelas viradas para as ruas, né? Todas bem juntinhas umas das outras nas laterais. E aí é uma característica muito forte dessas moradias lá em Ouro Preto, tá? Aqui nós vamos falar sobre a história de cada um. As memórias das pessoas também servem como fontes históricas. Elas podem, por exemplo, trazer informações sobre o passado da família ou sobre alguma característica cultural do grupo e a pessoa a que pessoa pertence. Então, o que falou aí, gente? A memória das pessoas também é uma fonte histórica, porque eu tenho a minha memória, eu vou contar isso para as pessoas da minha família, né, conforme for tendo filhos, netos, e vou dando essas informações sobre o passado da minha família. Assim como também as pessoas mais velhas da minha família passaram as informações que elas tinham para mim. E no caso de vocês também, tá? Aqui a professora vai ler um depoimento de Iaguaré Iamã, da aldeia indígena Iabetuê, localizada no estado do Amazonas, tá? A primeira vez que eu fui para a cidade, tinha uns 7, 8 anos. Fomos numa canoa feita por uns trançados. Os homens é que tinham que remar, sorte minha, porque eu ainda era criança e não precisava estar enfrentando 7 horas de viagem remando. E diferente dos brancos daquela época, a gente viajava por dentro dos lagos, que era mais rápido, era melhor. A gente não costumava remar a rio aberto, sempre pelos lagos. Quando chegamos em Parintins, umas 6 para 7 horas da noite, eu nunca tinha visto aquela quantidade de luzes. Aquilo era um mundo novo para mim. Nossa, não digo que foi amor à primeira vista, mas foi uma coisa que me marcou bastante, né? Então, aqui nós temos esse depoimento de um indígena, né? Da primeira vez que ele foi para a cidade. E o que encantou ele foi quando ele chegou na cidade e viu aquele monte de luzes, né? Que na aldeia não tinha. Então, aquilo marcou muito a história dele, tá bom? Aqui nós temos algumas perguntinhas sobre esse depoimento. Letra A. Quantos anos ele tinha, gente? Falou aqui, ó, uns 7, 8 anos. Vocês vão escrever uns 7, 8 anos. Não esquecendo de iniciar com letra maiúscula, tá? Qual meio de transporte ele usou? Ele usou uma canoa feita por trançados, tá? Quanto tempo durou a viagem? Durou 7 horas essa viagem, tá? E por qual caminho ele viajou? Falou aqui, ó. Pelos lagos, tá? Então, ele viajou pelos lagos. Vocês vão escrever aqui. Em seu relato, Iaguaré Iamã conta um acontecimento que marcou a sua vida. Quando ele chegou em Parintins à noite e viu as luzes da cidade pela primeira vez. E você? Tem alguma memória que tenha marcado a sua vida? Algo de que você se lembra e gosta muito? Conte para os seus colegas. No caso, vocês estão na aula gravada, né? Conta aí para a mamãe, quem estiver com vocês, o que marcou muito a lembrança de vocês. Que vocês lembram até hoje, tá? Algo que seja muito importante para vocês. Na página 98, temos o Você Sabia? No Brasil, existe um museu chamado Museu da Pessoa. Trata-se de um museu virtual, ou seja, podemos visitá-lo através da internet. Nesse museu, é possível conhecer muitas histórias que são registradas por meio de relatos orais e escritos. É interessante que vocês entrem aí, tá? Com o auxílio de um adulto,
nesse Museu da Pessoa para poder conhecer um pouquinho, tá? É bem interessante. Aqui nós temos quando as comunidades criam seus próprios museus. Para contar e preservar a história dos lugares, muitas comunidades se organizam e criam seus próprios museus. Um exemplo desse tipo de museu é o Museu da Maré, tá, gente? Localizado na comunidade do Complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro. Ao visitar esse museu, é possível conhecer muitas histórias da comunidade. Então, esse museu foi criado lá no Rio de Janeiro, né? Se chama Museu da Maré, e quem visita ele conhece um pouco aí da história, né? Na comunidade do Complexo da Maré. Muito interessante também. Na página 99, está falando sobre uma exposição, tá? Essa página não iremos fazer agora, a professora vai passar mais à frente como trabalho para vocês, tá? Fica tranquilos que vocês irão ser informados sobre isso. O Mãos à Obra foi tarefa, né? Vocês já fizeram. Se não fizeram, vão fazer. E agora, então, nós iremos iniciar a nossa próxima unidade, né? Que tem o nome de A Passagem do Tempo. Agora nós iremos falar um pouquinho da passagem do tempo, tá? Nós temos aqui, né, fotos penduradas aqui no varal de um menininho, e vocês podem perceber o quê? Que é como se fosse uma exposição, né? E nessa exposição, vocês podem perceber, gente, que ela é o quê? Ela está mostrando a passagem do tempo de um menino, tá? Desde a época que ele nasceu até quando ele ficou maior, tá? É no caso de vocês. Se vocês tiverem fotografias de bebezinhos, até os dias de hoje, vocês vão perceber que se forma também uma linha do tempo de vocês, tá bom? Aqui, você acha que elas estão olhando para algo que as ajuda a conhecer a história? Sim, né? Estão conhecendo a vida, né, do amigo desde quando ele era bebezinho. Você já fez algo parecido com seus colegas? Claro, vocês podem não ter colocado fotos, mas os amigos mostraram, né, na aula fotos já deles bebezinhos, para vocês saberem um pouco da história deles, tá, gente? Na página 108, desculpa, temos o Ideias em Construção, pedindo para observar as imagens de um dia na vida de Pedro. Essa daqui é a rotina do Pedro. Gente, o que é uma rotina? É tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Todos vocês têm a rotina de vocês, né? Aqui de manhã, o que ele faz, né? Ele pinta, depois ele almoça, depois ele vai para a escola. Saindo da escola, ele vai brincar, depois ele brinca mais um pouquinho e sai com o papai, a mamãe e a irmãzinha dele. Então, aqui mostrou a rotina dele, tá? Vocês também têm a rotina. Muitos acordam, escovam os dentes, tomam café da manhã, aí vai para aula online, depois almoça, faz tarefa, brinca, ou inverte, brinca primeiro e depois faz a tarefa, ou até dorme um pouquinho à tarde. À tarde toma um banho, janta, né? Aí vê uma TV e vai dormir. Então, isso é uma rotina, tá bom? A página 109, ela ficou de tarefa para vocês hoje. O que é para fazer? Um pouquinho da rotina de vocês. Desenhar o que é que você faz após acordar, o que você faz após o almoço e o que você faz antes de dormir, tá bom? Para vocês contarem um pouquinho da rotina de vocês para mim, certo? E aí, hoje a gente encerrou a nossa aulinha aí, né? Na página 108 e 109 ficou de tarefa.